Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Pessoal, é o seguinte, o PVC foi algumas semanas atrás no Flow Sport Clube e ele trocou uma ideia sobre as SAFs, né? E eu acho importante a gente trocar essa ideia e fazer algumas reflexões a partir da fala dele e também de alguns pontos complementares. Então eu não vou estender muito nessa introdução e a gente vai direto ouvir o que o PVC falou sobre as SAFs no futebol brasileiro. Cara, você acha que essa coisa da liga e tal, as SAFs ajudariam nisso? Porque assim, eles estão bem a favor disso acontecer e desde que chegaram aqui, o John Textor, o próprio Bragantino já vem falando de fazer a liga, porque em teoria profissionaliza mais o futebol e agora a gente tem quantas SAFs na Série A? A gente tem Bahia, Vasco, Cruzeiro e Botafogo. E o Bragantino, que mais ou menos é isso. O Bragantino é uma limitada, né? Tem até uma mas... diferença que se discute porque o Bragantino paga 34% de imposto. Uhum. E as SAFs pagam 5% de imposto. Pô, melhor pra SAF, hein? Tem uma diferença fundamental, mas o Bragantino tem uma estrutura que ninguém acredita. Cuiabá não é não? O Cuiabá não. O Cuiabá é um clube de dono, né? Tem dono, tá. O modelo é parecido, o modelo. É parecido. Não é de fato. O Bahia foi SAF e deu errado. O SAF não é prefixo de safar-se. Não é isso. SAF, assim, deu muitos. A sociedade. A legislação da SAF no Brasil copia a legislação da Espanha e Portugal. A legislação da Espanha e Portugal na Espanha nasceu em 90 e só foi posta em prática depois de 94, tinha 4 anos de carência, e só Real Madrid, Barcelona, Osasuna e Atlético Bilbao não precisavam virar SAD, que lá é SAD, Sociedade Anônima Deportiva. O Atlético de Madrid virou SAD e foi rebaixado. Uhum. O fato de você virar SAF não significa que você vai ter sucesso. Vai ter clube que vai virar SAF e vai quebrar. Vai ter clube que vai virar SAF e vai ser um sucesso. O que você... As SAFs indicam o fato de ter criado a legislação e ter vindo investidores como o Grupo City, que desconsiderava investir no Brasil e veio, como a 777 Partners, a gente vai entender o que vai acontecer com o Vasco, com o Textor, a gente vai entender o que vai acontecer com o Botafogo. Você perceber que tem investidores fora do Brasil querendo investir aqui é porque eles estão acreditando que pode acontecer alguma coisa aqui. Uhum. E se acontecer vai ser muito grande. O que torna mais absurdo a gente estar nessa guerra de picuinhas para lá e para cá. Tem que ter um algodão entre os cristais para sedimentar um acordo e falar, vamos fazer um campeonato do ponto de vista econômico. Vamos olhar para o campeonato como uma árvorezinha, que tem que ser regada todo dia para virar uma imensa árvore da felicidade. Isso é o interesse do governo, porque o governo inglês interveio no futebol britânico depois do caso de Sheffield, quando morreram 96 pessoas. Vem cá, está acontecendo alguma coisa aqui que a gente está perdendo dinheiro. A gente está deixando de gerar emprego e deixando de arrecadar imposto. Futebol, esporte, mas o futebol especificamente, é indústria. Antes dele entrar nessa reflexão sobre a indústria, vamos fazer um ponto anterior. Tá? Quando a gente fala das SAFs, e aí eu vou falar como torcedor e depois a gente troca uma ideia mais aprofundada. A gente sempre tem a sensação que vem um grande grupo investidor, vai comprar o clube e vai fazer desse clube o próximo Manchester City, o próximo Chelsea. Então vou chegar ali e vou trazer vários jogadores. Os jogadores são os melhores do mundo. Esses jogadores vão ganhar tudo. A gente tem a sensação de que o Vasco vai se tornar um novo Chelsea. Botafogo vai se tornar um novo City. E aí a gente precisa analisar algumas coisas prévias. Tá? Primeiro ponto. Nenhum desses clubes se tornaram grande em pouco tempo. Tá? Eu estou falando pouco tempo, 2, 3 temporadas. Isso é um projeto de longo prazo e que demora. Então, assim, torcedores dos clubes que estão virando SAF ou os torcedores que estão aí, poxa, eu quero que o meu clube vire logo SAF, saiba que se é pelo nível de sofrimento que você tem com a tua equipe em campo, ele vai melhorar gradativamente ao longo dos anos, mas não garante título. Segundo, por que o mercado brasileiro ele é interessante para quase tudo? Porque você tem, em relação aos demais mercados, uma possibilidade de crescimento muito rápido. Então, quando você olha o mercado, e aí
Pode olhar o mercado financeiro ou o mercado voltado especificamente ao futebol. Você tem uma organização que ela não é bem feita, geralmente. Quando você tem uma organização que ela não é bem feita, você tem uma margem de crescimento muito maior. Então, a margem de crescimento que o futebol brasileiro tem, pelo que ele poderia ser e pelo que ele é muito grande. E aí você gera interesse de quem é de fora. Quando o John Textor vem para cá, ele não está vindo para cá porque ele quer colocar dinheiro no Botafogo, amou a história do clube. Não, ele está vindo como um negócio. Só que o detalhe é, assim como um negócio aconteceria numa empresa, ele vai ver primeiro o cenário. Qual é a situação fiscal do país? Eu vou ter que pagar quanto de imposto? Essa é uma boa pergunta. Eu tenho essa margem de crescimento para quanto tempo? Eu preciso criar a liga? Quais são os empecilhos de criar essas ligas, essa liga, no caso, e ser desvinculado, por exemplo, da CBF? Essa é uma boa pergunta. Tudo isso ele está sentindo ao longo do processo de decisão. Então ele vai qualificar o CT, que isso é uma qualificação interna dele. Ele vai qualificar os profissionais, isso é uma qualificação interna dele. Isso aumenta o valor do clube dele, ou seja, ele vai ganhar mais dinheiro com isso, tendo os melhores profissionais. Então, 2024... o Textor falou, não quero mais Botafogo, eu vou vender a minha parte. Mas olha, gente, quando eu comprei o Botafogo estava nessa situação, agora não tem as dívidas, não tem... Aliás, tem um centro de treinamento de primeiro mundo, tem esse valor aqui de jogadores que a gente contratou ao longo do tempo, os profissionais que estão aqui são os melhores do mercado no Brasil, então eu te entrego isso, um produto que eu comprei barato e estou te entregando para você pagar muito mais caro para mim. Então ele tem um retorno financeiro garantido. O detalhe vai ser que se esperava um retorno maior, vai se esperar um retorno maior, justamente nessa organização do futebol brasileiro como um todo. E esse é um ponto interessante. Mas, de novo, há um limite entre essas coisas. E há uma organização que ela depende do cenário geral. Quando o Botafogo empresta um jogador ao Lyon, que também é do John Textor, isso significa que, nesse cenário atual do futebol brasileiro, né, dentro dessa organização, ele ainda não está vendo um ganho em formação da equipe. Mas no campeonato francês, onde ele precisa de um jogador para melhorar o nível do Lyon e colocar o Lyon numa possível briga de Europa League ou algo do tipo que vai dar visibilidade para ele no mercado mundial europeu, poxa, eu vou tirar o meu jogador do Botafogo e vou levar para lá. E não esperem que as outras equipes não façam isso. Não esperem que o Grupo City, o Kaique, tenha vindo para cá, e se o Kaique se destacar muito no Campeonato Brasileiro, ele não volte para lá. Porque é justamente isso. Eu tenho uma organização e eu vou tomar as melhores decisões para que a organização como um todo ganhe. Onde que as equipes brasileiras vão ganhar? Sendo essas organizações. Então, se o ambiente estiver muito favorável, vem mais dinheiro, vem mais ação, você vai disputar campeonatos, isso vai aumentar a renda para todo mundo, porque você aumenta a cota da TV, geralmente, né? Você distribui para mais países, você tem uma outra visibilidade, mas precisa se organizar para tudo isso. Então, assim, as SAFs são muito legais, né? Mas a gente precisa tomar um certo cuidado com esse ânimo exagerado que a gente tem, parecendo que aqui vai se tornar o Manchester City do dia para a noite, e na verdade é muito provável que essas equipes vão se tornando mais Botafogo no primeiro ano do que Manchester City. Porque a gente não tem tantos mercados abaixo do nosso que são interessantes. Você pode ver que os jogadores estão vindo do Uruguai, estão vindo da Argentina, estão vindo onde as moedas são menos valorizadas do que a nossa, que já é desvalorizada para o mercado europeu. Então passa muito pelo nível do país, pelo nível do futebol, pela forma de venda disso, passa por muitas instâncias para aumentar o dinheiro investido e ganhar título. Quando a gente está falando de empresa, a empresa não quer só ganhar título no final do ano. Ela quer lucro. E aí, nesse cenário, vai se diferenciar muito da cultura que a gente tem aqui no Brasil, que é de ganhar o título a qualquer custo, independente do rombo financeiro que isso gere. Tá? Então vamos voltar à fala do PVC. O Estado tem que olhar para isso como geração de emprego e arrecadação de impostos. É simples assim. Se você dá subsídio para a indústria automobilística, porque você quer gerar emprego e arrecadar imposto. Uhum. E assim, o futebol... isso mudou não faz muito tempo, né? Porque o futebol brasileiro sempre foi o futebol dos conselheiros do time, os que mandam e desmandam, que cuidam do dinheiro do clube como qualquer coisa, né? Como reunião de condomínio.
É isso, e assim, faz bem pouco tempo que isso começou, e é interessante porque a gente tem lá o Paulo Nobre lá atrás com o Palmeiras, e depois o Bandeira com o Flamengo, e aí é aquele negócio, né, só faz na marra, porque eles fizeram, os projetos deram muito certo, os times estão muito bem, e aí todo mundo fala, pô, peraí, se a gente continuar nesse amadorismo aqui, a gente vai sumir. Né? O caso do Cruzeiro, que aconteceu lá com o Cruzeiro, né? Pelo amor de Deus, né? Se não fosse comprado, né? E mas sabe lá o que aconteceu com o Cruzeiro. Isso é muito cíclico, David. Assim, se você pensar, o São Paulo dos anos 90 era um modelo de clube, tinha 5 diretores de futebol e funcionava naquele modelo. Palmeiras Parmalat foi um modelo de cogestão que durou um período de 8 anos, que foi bem sucedido. É a diferença um pouco do modelo inglês para o Campeonato Espanhol, que é brilhante também, você pensar assim, o Campeonato Espanhol também tem uma base muito forte de investimento dos municípios no Real Madrid e no Barcelona. Eu falo sempre a história de que quantas pessoas você conhece que foram para a Espanha nos últimos 5 anos? A gente foi para a Espanha? Não. Sim, minha mãe já foi, mas foi mais do que 5 anos. As pessoas vão para a Espanha, para Madrid e Barcelona. As pessoas vão para Sevilha, mas um número de pessoas menor. Por quê? Porque Madrid e Barcelona tem uma magia do futebol. As pessoas querem fazer turismo do futebol. E você não vai fazer turismo do futebol em Sevilha. Mas você sabe que Real Madrid e Barcelona, desde 2004, quando o Valência venceu o campeonato, depois teve o Atlético de Madrid 2 vezes, mas Real Madrid e Barcelona estão sempre ali. No campeonato inglês, e acho que o Brasil pode ter um modelo mais parecido, se você pensar assim, em 2007, 2008, eu era comentarista da ESPN e fazia a Premier League. Se eu dissesse para você, daqui a 15 anos, Chelsea e Manchester United vão ser coadjuvantes, você me internava. E o que está acontecendo hoje no campeonato inglês? Exatamente. Muito louco isso, né? Porque a vida é cíclica. Então, hoje são Palmeiras e Flamengo, amanhã podem ser Vasco e Bahia. Mas eu acho que a diferença, né? Ouviu? Não, é o Vascão, eu tô te falando. É o Vascão voltando. O que eu acho que o que tem que se pensar, né, é justamente o modelo inglês. Porque mesmo esses times não estando bem nesse momento... Porque o que aconteceu quando o time não estava bem no Brasil? Ele correu o risco de falir, de ser rebaixado e deixar de existir, né? Lá não tem isso. O Manchester United não vai falir. Ele continua com dinheiro, continua saudável financeiramente falando, né? Eu acho que é isso que a gente tenta caminhar aqui no Brasil, para mesmo que o time não tenha ganhando as coisas, ele não tenha dívidas insanas, né? Aí, pegando uma última reflexão, pessoal, desse vídeo, temos 2 pontos aí, tá? Um primeiro ponto, e a fala do PVC é muito correta nisso, um primeiro ponto está relacionado diretamente a essa questão de organização de clubes e proximidade de liga, mas isso depende muito da cultura dos países, tá? Você tem um fortalecimento das marcas na Espanha e você tem um limitante financeiro, eu digo. Lá na Espanha você não pode gastar o que você ganhou no ano anterior, assim, você só pode gastar até o que você ganhou no ano anterior. Então, quando o Barcelona tem dificuldade de inscrever um jogador contratado, mesmo que de forma gratuita, como foi o caso do Christensen, pensando que o Bellerin teve dificuldade de inscrição, né? Agora já saiu, mas teve dificuldade na época de inscrição. Todos os jogadores contratados à época, gratuitamente, que tiveram dificuldade de inscrição, aconteceu exatamente isso. Os salários somados, as situações financeiras somadas, os gastos que o clube teve, ultrapassavam o teto estabelecido pela federação. Na federação, por exemplo, no caso da Inglaterra, você tem esse cenário onde, se o patrocinador vier e cobrir, te der a garantia de que você pode investir, você pode aumentar esse investimento. Então, quando eu tenho o City, e aí eu já falei isso aqui no canal, e o City vai lá e o patrocínio fala, não, eu vou aumentar meu patrocínio no meio da temporada em mais X milhões de euros, porque eu quero. A exposição da marca está boa para mim, eu vou aumentar. Mas é o mesmo dono, tá? O patrocínio do mesmo dono. Isso é uma forma de você conseguir destinar o dinheiro do dono para o clube e aumentar esse teto. Então, o que acontece na Espanha e na Inglaterra é uma questão cultural, uma questão de organização dos clubes a partir disso. Tá?
Quando a gente vai para esses modelos aqui para o Brasil, vai depender muito do que tiver de cultura aqui. Dívidas, objetivos relacionados à parte fiscal, mas essa questão de não entrar em falência ou algo do tipo, ela pode ter alguns agravantes. O negócio pode deixar de ser interessante. Né? Se a gente olhar o Málaga, para quem é da minha geração, olhar o Málaga teve um ano excepcional. Na época que um sheik veio, comprou o Málaga, investiu dinheiro, trouxe grandes jogadores. O Málaga foi muito bem na Champions e depois sumiu. Por quê? Porque o cara desistiu do negócio. Aí o cara foi vendendo, não quis mais aquele contrato que tinha ali relacionado à gerência do clube, os jogadores foram embora. Então acontece esse tipo de coisa. E vai acontecer. No mercado nacional a gente tem 20 de elite. Não é todo mundo que vai ganhar. Então vão ter equipes que vão estar aqui e vão ser vendidas depois. Claro, provavelmente isso não vai acontecer com os grandes clubes. Né? Não vai acontecer com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Corinthians, com o Flamengo, com o Santos, com o Vasco, com o Botafogo. Porque você tem ali uma receita meio garantida de torcedor. Sócio-torcedor ou de torcedor em estádio. Mas em alguns clubes, por exemplo, como é o caso do Red Bull, se o Red Bull sai hoje do Bragantino, né, você volta a estaca zero. Você perde aquele ponto. Porque você não tem uma receita que você gera cotidianamente para além do que o clube seria investido pela empresa que está ali gerenciando ele. Então, são pontos que a gente precisa tomar cuidado. Que aí sim, você pode decretar a falência do clube ou, pelo menos, ou devolver esse clube sem o mínimo dinheiro e esse clube ir descendo de divisão, como foi o caso do Málaga, por exemplo, na Espanha. Então, assim, a SAF é uma boa? Provavelmente. Em relação ao modelo atual, sem dúvida nenhuma. O único detalhe é cuidado para não romantizar a vinda de um salvador que vai colocar dinheiro e colocar teu time na elite de novo. Porque está todo mundo na mesma expectativa. E não tem esse salvador. Tem um cara que vai vir aqui ganhar dinheiro com o teu clube. E você pode ganhar título junto com ele, sem o menor problema. Tá? E não estou demonizando também ganhar títulos com o seu clube. Ou ganhar dinheiro em cima dele. Mas o que eu estou falando vira um negócio, vira uma empresa. Às vezes a empresa não é mais interessante para o dono vende. Às vezes o modelo de negócio que dá dinheiro, mas não dá título, como é o caso, por exemplo, agora do Bragantino, para o dono é tranquilo. Será que, por exemplo, o São Paulo aceitaria o modelo do Bragantino? Será que um Palmeiras aceitaria o modelo do Bragantino? Do Red Bull, né, no caso, né, de ser um clube de formação e aí você jogar esses jovens para frente numa outra liga mais vantajosa financeiramente? Não sei. Será que a torcida teria paciência? Então vai depender de clube, da origem, da história do clube, da história do Brasil, vai depender de uma série de coisas. E é claro, a gente precisa parar de romantizar como se fosse uma solução única, porque não é. O futebol brasileiro é problemático e não é só da parte financeira. É tudo, é sistema. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com o sistema como um todo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Ficou um pouquinho mais longo do que eu imaginava, mas acho importante essa reflexão, principalmente nesse momento. Tá? Gostou do vídeo? Gostou do canal? Esteja convidado a voltar mais vezes aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E é claro, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente para você ter acesso a todas as novidades aqui do NS Futebol. Beleza? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho de esse projeto. Valeu!